Minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, posso dirigir-me assim porque conheço a maior parte das pessoas que vieram aqui esta tarde, caros companheiros da mesa, o Dr. Jorge Soares, a Rita Pinto, o Jorge Simões e o premiado Casimiro Cavaco Dias. Eu serei breve, mas sinto-me na obrigação e tenho o gosto de vos dirigir breves palavras. Vim cá por um sentido de gratidão, de reconhecimento, pela criação deste prémio, não pelo nome, que pouco vale, mas pelo seu significado. Premiar uma investigação académica ou uma investigação sobre saúde. O prémio resultou, como já se aperceberam, de uma conjura amigável, cordial, que eu muito agradeço, entre os Dr. Jorge Simões e Correia de Campos, que prescindiram dos seus direitos de autor de um livro importante que celebra os 35 anos do SNS para galardoar uma investigação sobre saúde. E deram assim o primeiro passo para que no futuro outros estudos e investigações possam concorrer a este prémio. Estou muito agradecido por isso. Não por mim, mas pelo prémio em si. Quero dizer ao Dr. Jorge Soares, antes de dizer duas breves palavras sobre o livro, que ele tem razão quando fala na maternidade do Serviço Nacional de Saúde, preferencialmente à paternidade. Alguns chamam-me o pai do Serviço Nacional de Saúde, uma expressão popular e carinhosa. E eu costumo dizer, o pai pouco vale. Teve a ousadia nessa altura, em circunstâncias difíceis, Casimiro, em circunstâncias difíceis, não havia condições políticas, estava cá o FMI. O que havia era uma grande vontade e uma convicção profunda de que era necessário fazer o Serviço Nacional de Saúde. Mas o pai pouco lhe vale. Faz o que pode, coitado. O que lhe tem valido é a mãe. E a mãe é a Constituição da República. Porque se não fosse a Constituição, a lei fundadora teria sido revogada em 1982, porque o governo assim o tentou. O Tribunal Constitucional é que disse, não, tem que haver um Serviço Nacional de Saúde. Pode ser alterado, mas tem que haver. Sobre o livro tudo foi dito, e não cabe a mim referir-me. Foi dito pelo Dr. Jorge Simões, que o apresentou, eu estou inteiramente de acordo com o que ele disse, e foi dito no prefácio por uma autoridade da matéria, que é o Constantino Sá Clarides. Não tenho que dizer nada. Mas, se o Casimiro me permite, deixe-me tratá-lo assim, porque é um tratamento afetuoso, eu direi o seguinte. Li o seu livro com todo o interesse e proveito. E o seu livro não tem uma referência a Serviço Nacional de Saúde. Hoje, felizmente, fez aqui 3 ou 4 ou 5 referências. Claro que um estudioso como é o Casimiro, com uma larga experiência na Organização Mundial de Saúde e em Portugal, conhece as diferenças entre Sistema de Saúde e Serviço Nacional de Saúde. E eu queria aconselhá-lo no futuro, noutro estudo, não é neste. Este livro é um livro precioso que eu recomendo, muito importante. Palavra de honra que eu li com todo o interesse e proveito. Mas no futuro, quando fizer uma investigação sobre saúde, então falo no Serviço Nacional de Saúde. E penso que é a palavra subversiva que falta aqui, aproveitando a expressão do Jorge Simões. Falta aqui a palavra subversiva, que é o Serviço Nacional de Saúde. Nem numa nota de rodapé aparece, salvo erro, e li com atenção. Porque o Serviço Nacional de Saúde foi uma reforma verdadeiramente revolucionária, no melhor sentido. Porque transformou as estruturas anquilosadas que existia realmente numa organização, com sentido e com valor. Este valor que fala aqui. Ora bem, e o título, o valor da inovação, eu preferia o subtítulo, que era criar o futuro. Não é do sistema de saúde, é do Serviço Nacional de Saúde. Porque sistema havia, antes do 25 de Abril. O Sri Lanka tem um sistema. Todos os países têm um sistema. É muito mau. Mas poucos têm um Serviço Nacional de Saúde, como o nosso. E mesmo a Inglaterra, que é a matriz do Serviço Nacional de Saúde, está em vias de o extinguir,
porque deixou de ser geral e universal. Isto é, deixou de prestar todos os cuidados de saúde que a técnica fornece a todas as pessoas, por igual. Isso é que é a filosofia humanista do Serviço Nacional de Saúde. E o meu amigo fala muito bem no valor, mas noutro trabalho, pense no valor imaterial. Porque fala no valor em termos de que €1 investido, por exemplo, nos diabetes ou nos infartos, a doença do infarto, rende, segundo os estudos, pode ir a render 3,8, quase 4 vezes mais de dólares. É verdade. E o valor imaterial, o valor moral, isto é, a segurança que dá o cidadão saber que tem as portas abertas para uma dificuldade, para uma aflição, como diz o meu povo, diz assim, uma aflição. Porque a doença era realmente uma aflição para aqueles que não podiam recorrer aos serviços, aos hospitais ou aos centros de saúde. Não havia nessa altura centros de saúde. Eu sou desse tempo. Bem, mas o valor, essa segurança, o bem-estar, o alívio da dor, isso é que é o valor essencial do Serviço Nacional de Saúde. Porque, por exemplo, a língua portuguesa, para dar o exemplo de uma realidade imaterial, parece paradoxo, mas não é, de uma realidade imaterial que tem valor. Há estudos aí que dizem que a língua portuguesa vale não sei quantos, 1.000 milhões de euros, no sentido comercial da palavra. Ora, o Serviço Nacional de Saúde tem um valor imaterial que não é quantificável, mas é o essencial. A segurança e a dignidade que dá aos cidadãos que precisam de recorrer aos serviços de saúde. É claro que há um valor material. E o Casimiro diz, e trago aqui um apontamento só para citar, fielmente, o sistema de saúde é habitualmente reconhecido como o setor menos eficiente da economia. Se calhar não é o sistema, é o serviço, não sei, talvez seja o sistema. Eu aqui fiquei sem saber. E depois diz, 38% da ineficiência pode ser corrigida. Ora, isto é muito importante. Isto é muito importante. Nós sabemos aqui dos estudos do Tribunal de Contas que cerca de 20% do orçamento da saúde é desperdiçado, é em desperdícios. Eu até tenho receio de falar em números com tantas pessoas qualificadas aqui, desde o Correio de Campos ao Jorge Simões. O Correio de Campos foi o primeiro que me ensinou números estatísticos, que os poetas não gostam de números, mas ele ensinou muitos números. Nessa altura, as estatísticas, enfim, as mortalidades, isto e aquilo, os gastos, etc. Mas dizem o Tribunal de Contas que 25%, 20% talvez, é desperdiçado. E isso está a ser combatido. Mas 38% de ineficiência pode ser eliminado. Ora, não podendo ser eliminadas todas as ineficiências, não podem, há de haver sempre algumas, quer dizer, é muito importante, há aqui um grande trabalho a fazer no futuro para eliminar estas ineficiências além dos desperdícios. E depois diz, depois aborda a questão da sustentabilidade, que essa é que me preocupa, sustentabilidade financeira dos sistemas de saúde. Mas eu quero dizer, o sistema inclui todos os serviços prestadores de cuidados de saúde. Inclui o setor público, é o SNS. Bom. Inclui o setor privado, inclui a medicina liberal, pela qual eu tenho uma ternura inexplicável, quer dizer, profunda. Porque eu sou do tempo que o médico liberal, em situação liberal, na minha aldeia, é que acudia aos aflitos. Tenho uma grande simpatia por eles. E por aqueles que trabalham em pequenos grupos, etc., que se dedicam. Eu, se fosse médico do Serviço Nacional de Saúde, e se fosse médico, trabalhava no Serviço Nacional de Saúde. Com certeza. Porque tinha esta vantagem. É que prestava um serviço que não é quantificado em dinheiro e não tinha que dizer ao cliente quanto era. Foi uma coisa que me aconteceu como advogado, que era o que mais gostava. Prestava serviços imateriais, de defesa da honra, da dignidade, e depois tinha que dizer quanto é. Porque eu vivia disso. Agora, se eu fosse médico, eu seria médico do Serviço Nacional de Saúde. Mas, não se admirem, talvez não é indicação exclusiva. Porque o meu conceito de liberdade devia-me permitir ter um pequeno consultório para atender de graça aqueles que precisavam. Bem, mas, vamos falar na sustentabilidade. E diz assim o Casimiro. O setor da saúde é dos mais dinâmicos da economia portuguesa. Criação de 4.000 novas empresas entre 2007 e 2010 e de 8.000 novos empregos. O volume de negócios, estou a citar,
na área da saúde é superior a 26 mil milhões de euros, 15% do PIB. Ó Casimiro, você desculpe com a franqueza, você não me conhece, mas muitos me conhecem. Esta franqueza cordial, de amizade, eu espero que fiquemos amigos para o resto da vida. E eu agradeço muito esse estudo. Mas eu não gosto desta expressão, o volume de negócios. Quando se fala em saúde. Não, quando se fala em saúde, quando se fala em Serviço Nacional de Saúde. Porque você quis afinal falar em Serviço Nacional de Saúde. Porque depois à frente diz assim, o sistema de saúde é o pilar, e disse hoje aqui repetiu, é o pilar do Estado Social. Quer dizer, você quis falar em Serviço Nacional de Saúde e não em sistema. Porque o pilar do Estado Social é o Serviço Nacional de Saúde. Sem prejuízo da existência complementar do setor privado, social, cooperativo, etc. Com certeza, que eu respeito. Ora bem, porque se trata de um negócio, se trata de uma atividade mercantil, então tinham razão aqueles que há anos queriam transferir as atividades de saúde do âmbito da Organização Mundial de Saúde para o âmbito da Organização Mundial de Comércio. Isto é uma heresia. Isto não pode ser, quer dizer. Até é uma ofensa para os profissionais de saúde. O ato médico não é um ato de comércio. Então, caro Casimiro, eu faço-lhe sugestões para um próximo estudo. Nesse próximo estudo você fala no imperativo ético-constitucional da existência de um Serviço Nacional de Saúde. Você estuda a questão da sua sustentabilidade, não é? Você estuda, indica as medidas para melhorar a sua eficácia, reduzir as listas de espera, aumentar a sua qualidade, garantir as carreiras, tudo isso. Isso é que é importante. E depois, fale no retorno. Não só o retorno económico que você aqui fala, que há um retorno, pois há, mas também há um retorno moral. Há um retorno moral. Esse é que é importante, o retorno moral. Porque o Serviço Nacional de Saúde realiza na prática uma cadeia de solidariedade em que os que podem pagam para os que precisam conforme a sua capacidade. E no ato de receber, todos recebem por igual. Isto é que é a filosofia. Isto é que são os valores do 25 de Abril. Desculpem dizê-lo. Quero felicitá-lo vivamente, acredite, vivamente, pela sua iniciativa. Agradecer à Almedina e aos conspiradores, meus amigos, só amigos é que podiam ter esta ideia de dar o meu nome, vale o que vale, mas é tudo o que tenho, meus amigos. É este prémio, que outros virão e que a Gulbenkian apoie. O Dr. Jorge Simões pediu-me para entregar o certificado, o diploma comprovativo de que o Casimiro Cavaco Dias, ganhou o primeiro prémio. Mas, meus caros amigos, o Jorge Simões, não sou eu que devo entregar o prémio. Eu apenas emprestei o nome, eu dei o nome. Mas vim aqui agradecer, porque era meu dever, cumprimentar e felicitar o vencedor. E cumprimentar todos. Quero dizer uma curiosidade. Está aqui presente o Leal Lopes, olha agora para ele, eu não fiz referências pessoais, mas faço-lhe a ele. É um dos poucos sobreviventes da Comissão de Trabalho que elaborou o articulado do SNS, presidida pelo Secretário de Estado, Mário Mendes, e inspirada, sobretudo, por esse grande cidadão e profissional de saúde, que foi o professor Gonçalves Ferreira. Praticamente a parte técnica dele. Há lá umas verdades que eu deixei na parte política, nas carreiras profissionais que eu redigi, e o Leal Lopes era, com 27 anos, presidente dos Serviços Médico-Sociais. E quando eu vi que o governo ia cair e a lei não podia ser aprovada, apesar de já estar agendada para o Conselho de Ministros seguinte, o governo entrou em gestão, chamei o Leal Lopes e disse: Leal Lopes, temos que fazer isto por despacho. Os Serviços Médico-Sociais aguentam o que eu diga aqui, todos têm direito à saúde? E ele disse: aguentam, e aguentar. E a partir desse momento, por esse despacho, esteve em vigor vários anos. Porque quando a lei saiu, faz amanhã 36 anos, e foi publicada em 15 de setembro de 1969, o Correio de Campos o Correio de Campos tem muitas culpas nisto também. É que começou a regulamentá-la. Mas depois o governo, que era secretário de Estado da Saúde, o governo Pinto da Silva. Mas o governo caiu, e o que valeu foi o despacho. O despacho esteve em vigor vários anos. Então eu estava a dizer, agradeço a todos, mas este certificado tem que ser entregue pela Almedina e vocês é que sabem, pelo Correio de Campos,
pelos que prescindiram do seu direito de autor e pela livraria, pela editora Almeida. Eu, por mim, a entrego a quem ele pertence. Isto é, ao Jorge Simões, não, ao Jorge Simões, que ele tem que entregar. Então, guarda. Para uma fotografia nem sequer. Não há medida, porque a publicação é que a publicação é muito importante, não é para o caso, que ele é um técnico conhecido, mas para um futuro jovem que venha, que seja desconhecido, a publicação, guarde. Agora, faça favor, entregue aqui a quem o merece. Ora, meus amigos, foi um momento muito agradável, foi uma celebração do mérito, do trabalho do Casimiro e também uma oportunidade muito incomum para o tributo a um grande português, o Dr. António Arnoux. Com isto, encerrávamos esta sessão. Estão convocados, juntamente com os conspiradores, para o próximo ano, eu julgo aqui neste mesmo espaço, para a segunda edição do Prémio António Arnoux.